Olá, este é o Momento Papo de Mãe. O bebê nasce com o pescoço um pouco torto e, às vezes, o diagnóstico assusta. Torcicolo congênito. Este é um problema ortopédico que o recém-nascido pode apresentar e que precisa ser tratado. Essa é a boa notícia, tem solução. Para essa conversa estão aqui a Daniela Foltran, que tem 3 meninas, as gêmeas Emília e Gabriela, de 5 anos, e a Catarina, de 6 anos, e o doutor Gerd Schrin, especialista em assimetrias cranianas. Doutor, é possível perceber o torcicolo congênito logo que o bebê nasce? Geralmente, no primeiro momento, o que os pais percebem é que o bebê tem uma enorme preferência de virar a cabeça mais para um lado que para o outro. Muitas vezes isso passa desapercebido, principalmente quando são torcicolos um pouco mais leves. É importante os pais ficarem atentos a isso. O pediatra precisa observar isso, mas os pais podem observar isso em casa. Deita o bebê no berço, vira a cabeça sempre para o mesmo lado. Segura no colo, ele está sempre olhando para o mesmo lado. Eventualmente, nessa fase, o bebê ainda não sustenta, nos primeiros 2 meses, não sustenta o pescoço, então a gente não consegue ver tanto a inclinação do pescoço. Mas essa rotação, você já percebe uma clara preferência do bebê. Quando você revisa as fotos, por exemplo, desde o nascimento, que não faltam fotos, né, quando o bebê está recém-nascido, aí o bebê está sempre olhando para o mesmo lado. E Daniela, qual das meninas teve o torcicolo congênito e como você percebeu? A Emília teve, é a primeira gemelar, e como o Dr. Gert falou, eu percebi a preferência dela sempre para um lado. Na hora de mamar também, ela mamava só de um lado, do outro lado, quando ofertava, ela não aceitava. E com o passar do tempo, eu acho que por volta dos 2 meses, 2 meses e meio, o pescoço caído chamava muita atenção, então ela só ficava assim. Eu voltava e a cabeça caía de novo. Era bem gritante. Olha, e doutor, o bebê nasce com esse torcicolo congênito ou ele adquire depois, até por causa do posicionamento no berço? Não, na verdade, ele geralmente nasce com essa preferência. Na verdade, o torcicolo congênito é um encurtamento, uma tensão maior do músculo de um lado do pescoço em relação ao outro. Geralmente o músculo que está envolvido é esternocleidomastoideu, um nome comprido para dar nome para esse músculo que tem no pescoço. Pode ter outros músculos menores, escalenos, por exemplo, envolvidos, mas na maior parte das vezes é o esternocleidomastoideu. Um lado está mais tenso que o outro. Isso tem origem geralmente intrauterina, pela posição intrauterina que foi gerada essa assimetria em termos de extensão do músculo e de força. E a criança sente dor? Não. Quando a gente fala em torcicolo congênito, a gente lembra do torcicolo do adulto, né? A gente acordou um dia com o pescoço meio travado, assim, muita dor. No bebê, não. O bebê não sente dor, mas ele tem uma limitação clara ao movimento. Então, ele vai sempre procurar se ajeitar na forma mais confortável para ele. E é aí que ele adquire esse vício de postura. E o que o pediatra dizia, Daniela? Falava que era normal, que era necessário esperar, mas aquilo me causava uma aflição muito grande, principalmente quando o pescoço ficou caído, encostado aqui. E eu tentava voltar a cabeça dela ao normal, ela levantava o ombro, como se estivesse compensando. E a causa, ele falou, Daniela, porque eu imagino que gêmeas, né, têm menos espaço dentro do útero. Isso pode ter provocado o torcicolo? Olha, eu acredito que sim, porque nos ultrassons, a Emília era a única que sempre estava na mesma posição. É essa posição justamente fixa dentro do útero que leva a essa assimetria de forças no pescoço. Pode ser uma gestação gemelar, que aumenta assim o risco disso, um encaixe precoce na pelve materna, uma gestação pélvica. Tem alguns fatores, oligohidrâmio, por exemplo, que é pouco líquido na barriga, tem algumas coisas que favorecem tanto o torcicolo congênito quanto já a assimetria craniana posicional de origem intrauterina. E daí como é que foi feito o diagnóstico dela? Olha, o pediatra falava que era normal, que tinha que esperar, mas eu não estava contente. Então, eu fui atrás de ortopedista, que também falou que era normal, que tinha que esperar. E foi um caminho longo até chegar em um neurocirurgião que diagnosticou o torcicolo, e aí ela já estava com plagiocefalia posicional nessa época. A grande dificuldade está nisso que
a maior parte das doenças, você tem casos graves, que graças a Deus são os mais raros, e os mais frequentes são os casos leves. Nos casos mais graves, é fácil fazer o diagnóstico. Você consegue identificar características muito evidentes e rapidamente você mata o diagnóstico. No entanto, os mais frequentes são os casos leves e o diagnóstico é mais difícil, porque é mais sutil. Fica lá escondidinho, você acha que está dentro do limite da normalidade. É aí que tem que ser avaliado por um médico que tem experiência nessa área especificamente. E doutor, então não tem como prevenir o torcicolo congênito? Porque se não, é falar uma em posição prevenção, dentro do útero... Não, se falar em prevenção para torcicolo congênito, eu acho que não encaixa muito. Tem que, na verdade, ter uma identificação precoce para tratar precocemente. Entendi. Porque o grande drama do torcicolo congênito, obviamente, ele vai mexer em toda a cintura escapular, essa parte de cima do bebê, tem que ser tratado, porque isso pode gerar consequências futuras para esse bebê, mas uma consequência muito rápida é que esse vício de postura que o bebê adquire acaba provocando um apoio seletivo na cabeça do bebê e achatando a cabeça do bebê num lugar só. Essa deformidade, né, esses agravamentos, doutor, eles são causados pela intensidade do torcicolo ou pelo fato dela ter ficado muito tempo sem tratar? Na verdade, o que leva, a principal consequência do torcicolo congênito, de imediato, é a plagiocefalia posicional. É um nome complicado para uma assimetria que surge na cabeça do bebê por conta do apoio viciado. O bebê deita com a cabeça sempre virada para o mesmo lado, apoia uma região só e essa região não consegue crescer. E aí a cabeça do bebê literalmente entorta, né? Casos de torcicolo leve podem levar à plagiocefalia posicional da mesma forma que casos severos. Porque mesmo um leve torcicolo faz com que a cabeça vire sempre para o mesmo lado. Então, o importante é começar o tratamento cedo, assim, já com quantos meses o bebê? Na verdade, assim que se faz o diagnóstico, deve-se iniciar o tratamento. O tratamento quase sempre é fisioterapia. A gente deve ser indicado por um médico e feito por alguém que tenha uma boa experiência com bebês, saiba trabalhar com esse torcicolo, e com isso você vai ganhando amplitude de movimento e equilíbrio de forças. E como que era esse tratamento com a Emília? Como é que ela reclamava da fisioterapia? Ela reclamava, porque ela era bem pequenininha, né? Isso, bem bebê. A gente começou com cerca de 3 meses e meio as sessões e eu percebia que doía. Quando estendia o músculo, ela reclamava bastante. E com o tempo ela foi ganhando a amplitude de movimento. Nós estimulávamos sempre ela virar a cabeça para o lado que ela tinha dificuldade. Então, era um estímulo não só nas sessões de fisioterapia, mas em casa. Ia oferecer barulho, oferecia de uma forma que ela virasse a cabeça para o lado que ela não era habituada. E aí, com o tempo, foi ficando mais fácil? Foi. E hoje ela não precisa mais Hoje de não. fisioterapia nem do capacete? Não. Que bom. Ela está com 5 anos. Com 5 anos. E, doutor, esse tratamento com fisioterapia, quando começa, quanto tempo ele dura? E ele funciona só no bebezinho ou precisa continuar fazendo na criança maior? A fisioterapia deve ser feita enquanto tiver uma restrição de movimento. Então, quando a gente pensa em tratamento para um torcicolo, lembrando mais uma vez o torcicolo de adulto, você toma um anti-inflamatório, faz uma massagem, usa um colar, em 3 dias você está bem. No bebê não, o bebê são meses de tratamento. A maioria das vezes é um tratamento que dura meses, é lentamente progressivo, de vez em quando dá uma piorada de novo, especialmente quando o bebê atinge pontos importantes do desenvolvimento dele, na hora que senta, dá uma pioradinha de novo no torcicolo e tal, e aí justamente tem que se insistir nessa fisioterapia até ter uma liberação da musculatura e um equilíbrio. Daniela, eu sou o exemplo de bebê que nasce com torcicolo congênito e depois, o tratamento 100%. Eu sou caçula, a minha mãe tinha feito uma cirurgia para tirar um mioma, não tinha espaço no útero e por causa da falta de espaço eu nasci com torcicolo congênito. E o bom também é que a gente não lembra, porque eu fiz fisioterapia na época, se doeu, se não doeu, eu não lembro. Esquece. O bom é que tem solução, né? Sim. E ela fez até quanto tempo? Até próximo de 1 ano. Foi bem intensivo, aí depois de alguns picos de crescimento mesmo, as sessões começaram a ser espalhadas para ver se ela não tinha regressão, essas coisas, até
conseguir receber alta. Doutor, então eu queria entender, se começa a fazer logo, quer dizer, não evolui, não afeta esse crescimento craniano, é isso? Veja, você consegue diminuir o risco disso acontecer de forma significativa, né? Você, acessando precocemente o torcicolo congênito, você evita o apoio viciado e, portanto, vai evitar a assimetria craniana. É desafiador isso, de fato tem que ser bastante sério nesse tratamento para evitar a assimetria craniana. E doutor, numa gestação normal, numa gestação que não é gemelar, numa gestação que a grávida não tem algum problema no útero, é mais raro de acontecer o torcicolo congênito? É mais raro, mas qualquer bebê pode ter. Né? Tem uma incidência relativamente baixa, mas não é tão incomum assim. Tem muitos bebês que nascem com um torcicolo leve e que acabam evoluindo mais ou menos bem, demoram para ser diagnosticados, eventualmente num momento mais tardio você verifica que o bebê, ou já uma criança, tem uma tendência de inclinar a cabeça sempre para o mesmo lado e rodar o queixo para o lado oposto. Acho que eu tenho isso também. É aquela que fica apoiada, assim. A gente vê, né, doutor, como é importante a observação e a preocupação de uma mãe, que você ficou preocupada com isso, foi atrás, e se você não tivesse ido atrás, quer dizer, ela poderia ter ficado com sequelas, né? Isso, tanto funcional quanto estética. E eu não me aquietei enquanto eu tive uma resposta. Então, na dúvida, o importante é buscar a opinião de um especialista. E, doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. O doutor tem site para deixar? Tenho. Quem quiser entender um pouco melhor sobre torcicolo congênito e assimetrias cranianas, tem o site clinicaheads.com.br. Se escreve HEADS, H-E-A-D-S.